Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Wellington? A aula de hoje de número 72. E o assunto da aula de hoje é multiplicação por potência de 10, ou seja, potência de 10. Vamos multiplicar por 10 elevado a 1, que é 10, 10 elevado ao quadrado, 10 elevado ao cubo, 10 elevado à quarta potência, é isso. Multiplicação por potências de 10. É isso que nós vamos estar fazendo e aprendendo juntos na aula de hoje. O objetivo proposto para esta aula é multiplicar números decimais por potência de 10, utilizando a regra que será estudada. Para multiplicar por 10, 100, 1000, etc., 10 mil, 100 mil, 1 milhão, e assim que vai, basta deslocar a vírgula. Como assim, professor? Bom, se a gente multiplica por 100, vai aumentar o número, certo? Quando multiplica por 1, dá o mesmo número. Esses zeros, depois do 1, a quantidade de zeros que tem o 10, o 100 e o 1000, é que vai dar esse deslocamento da vírgula que estaremos vendo hoje. E esse deslocamento da vírgula, ele sempre vem para a direita. 1, 2, 3 casas, etc. Então, a gente vai estar deslocando a vírgula desta maneira daí. Então, vamos lá. Quantas casas decimais? Efetue a multiplicação. Então, tá lá. 3,785 vezes 10. Se eu vou multiplicar por 10, esse número vai aumentar, não vai? Quantas casas que vai deslocar a vírgula? Apenas uma única casa. Veja só, multiplicar por 10, basta deslocar a vírgula, uma casa decimal para a direita. Ela vem para cá e vai lá para a direita. Então vai ficar, olha só, escreva um número sem vírgula nenhuma. O 3,785 vai ficar 3.785. A vírgula estava aqui, entre o 3 e o 7. Vou deslocar uma casa para a direita, então ela lá estava, vem para cá, olha lá onde ela vai parar, 37,85. Multiplicar por 10 é tranquilo, pessoal, basta deslocar a vírgula uma casa para a direita. Então, um decimal multiplicando por 10, desloca a vírgula para a direita uma casa, simples assim. 37 inteiros e 85 centésimos é o nosso resultado. Efetuando a multiplicação, vamos lá. O mesmo valor, só que desta vez sendo multiplicado por 100. Por 10 eu desloquei uma casa para a direita, vírgula. Uma casa decimal só para a direita. Por 100, 2 zeros, 2 casas. 10, 1 zero, uma casa. 100, 2 zeros, 2 casas. Então, olha só, multiplicar por 100, basta deslocar a vírgula, 2 casas decimais para a direita. Escrevo o número lá sem a vírgula está aqui entre o 3 e o 7. Vou deslocar 2 casas, 1, 2, e lá vai parar ela, lá, ó, 378,5, 378 inteiros e 5 décimos. Beleza, pessoal? Sacaram? Pegaram a jogada? Bem fácil, bem simples. Facilita bastante a multiplicação de vocês. Efetuando esta outra agora, olha só, o mesmo número, 3 inteiros e 785 milésimos, só que será multiplicado agora por 1000. Então vejam como vai ficar. Vou deslocar quantas casas para a direita, está sublinhado aqui, ó, é o mesmo texto anterior, só que em vez de 10, 100, agora é 1000. Em vez de 1 ou 2 casas, agora são 3. Então a vírgula sai daqui, 1, 2, 3 casas. Vai para lá dos 5. Então o nosso resultado vai ficar lá 3.785. Aí, pessoal, tranquilo, bem fácil, só deslocar a vírgula ali, ver a quantidade de zeros e fazer o cálculo, ok? Vamos lá, próximo. Efetuando essa multiplicação, 10 vezes 4,87, ou seja, 10 vezes 4 inteiros e 87 centésimos. Multiplicar por 10,
basta deslocar a vírgula uma casa decimal para a direita. Olha, eu estou repetindo tanto nessa aula que vai entrar na cabeça de vocês. Não é uma música chicletes, mas é a matemática aí sendo repetida e entrando na mente aí do aluno. A vírgula desloca uma casa, então ficando lá 48 inteiros e 7 décimos. Uma casa só deslocada para a direita, 48 inteiros e 7 décimos. Agora eu tenho 100, que vai multiplicar 5 inteiros e 678 milésimos. Multiplicando por 100, basta deslocar a vírgula duas casas decimais para a direita. Então, olha só, a vírgula estava aqui, vai deslocar uma, duas, ficando entre o 7 e o 8. Então, o nosso resultado do 100 que multiplicou 5 inteiros e 678 milésimos, ficando ali, então, 577 inteiros e 8 décimos. Mais um. 1000 que multiplica 8.456 décimos de milésimos. Como assim décimos de milésimos, professor? Olha, primeira casa, décimo. Segunda casa, centésimo. Terceira casa, depois da vírgula, milésimo. Quarta casa após a vírgula, décimos de milésimos. Então vamos deslocar a vírgula quantas casas? 3 casas. Então ela estava aqui entre o 0 e o 8 e vai parar entre o 5 e o 6. Ó. 1, 2, 3 casas. Nosso resultado, 845 inteiros e 6 décimos. Ok, pessoal? Pegaram um jeito aí quando multiplica por 10, por 100, por 1000, até por valores maiores, até 1 milhão lá. Só contar a quantidade de zeros. Se fosse 1 milhão, seriam 6 zeros, 6 casas decimais deslocadas para a direita. Próximo. 1000 que multiplica 5,6, 5 inteiros e 6 décimos. Opa, e agora o que vai acontecer? Não tem mais casa lá para deslocar, professor. E agora o que faz? Ora, meu aluno, completa com zero. Completa com zero. Olha lá, ó. Deslocou uma casa, vou completar com zeros, ó. 1, 2, 3 casas. Multiplico por 1000. 3 casas decimais, já que o 1000 tem 3 zeros. Completo com zeros lá, ó. Se não tem zero suficiente, casa decimal suficiente, vou completando com zeros. Então, 1000 vezes 5,6, resultado 5.600. Algoritmo usual. Então, vamos lá. Então, se eu pego aqui o 14 vezes 16, a gente faz a continha normal lá. 14 vezes 16. 4 vezes 6, 24 vai 2. 4 vezes 1, 4 mais 2, 6. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. O 4 só baixa, 6 mais 6, 12, que sobe 1 para cima daquele 1, 2. Então, 14 que multiplicou 16 vai dar 224. Algoritmo é o sistema que a gente usa para a gente fazer a continha, para a gente fazer o cálculo. Esse é o nosso algoritmo usual que nós utilizamos. Então, temos o primeiro fator, que é o 16, o segundo fator, que é o 14, e o resultado ali, que é o produto. Então, produto é sempre o nome do resultado de uma multiplicação. Agora vejam só, calculando os seguintes produtos. 0,0, voltar um pouquinho aqui, 0,0928 ou 928 décimos de milésimos. Multiplicado por 100, conto duas casas decimais, 1, 2, 9,28. 2,38 multiplicado por 10, uma casa decimal para a direita, 23,8. Quantas casas decimais na letra C serão deslocadas para a direita, pessoal? 1, 2, 3, 4. Porque são 4? Porque a multiplicação por 10.000 que tem 4 zeros. Então vamos deslocar 4 casas. Se não tem 4 casas para deslocar a vírgula para a direita, nós completamos com zeros. Então precisou completar com mais 2 zeros. Olha, estava entre o 3 e o 5, então ele veio para cá. 1, 2, 3, 4 casas. 135.400.
E por fim, o último aqui, o 1.000 que multiplica 1/100 vai ficar igual a 10. Deslocou uma, duas, faltou uma casa, completa com 0, 10. Então, 1.000 vezes 1/100 igual a 10. Preenche os itens a seguir, tornando as igualdades verdadeiras. Então, nós vamos preencher ali os itens por 10, por 100, por 1.000, pelo que for necessário. Vamos lá, o que aconteceu aqui? Quantas casas decimais deslocou a vírgula? Uma só. Se eu desloquei uma casa decimal apenas, vou multiplicar por 10. Uma casa decimal multiplico por 10. Próximo, vamos lá, esse aqui de baixo. 2,5, que se tornou 250. Quantas casas decimais precisou ser deslocada a vírgula? Uma, duas casas decimais. Se são duas casas decimais, multiplico pelo valor que tem 2 zeros, então é por 100. Então, multiplicado por 100. E o último lá, 0,01, ou seja, o 1/100 para se tornar um inteiro, vai ser multiplicado por qual valor? Quantas casas decimais a vírgula vai se deslocar? Duas casas, 2 zeros. Multiplica então por 100. Beleza? Exercício tranquilo, facilzinho. Se você pegou o jeito anterior, consegue resolver ele aí sem maiores problemas. Espero que vocês tenham compreendido e entendido essa aula de multiplicação aí por números na base 10. Por 10 ao quadrado, 10 ao cubo, ou seja, por 10, por 100, por 1.000, que é só fazer esse deslocamento da vírgula para a direita, para que vocês consigam aprender melhor e treinar mais um pouco aí, para ficarem bem firmes nessa multiplicação por decimais. Faça as atividades propostas, que elas muito vão lhes ajudar. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.